Olá, meus amados, nós vamos começar alguns estudos sobre o Sermão do Monte, que está lá em Mateus, no capítulo 5 até o capítulo 7. O Novo Testamento ele tem 27 livros e o primeiro livro é o livro de Mateus, é o Evangelho de Mateus. Ele faz parte de um grupo de 3 que são chamados pelos estudiosos de evangelhos sinóticos. E o quarto evangelho é o Evangelho de João. Todos eles, de uma forma toda especial, com características especiais, pontuais, falam a respeito do ministério de Jesus, desde o seu nascimento até a sua crucificação e a sua ressurreição. E por que Sermão do Monte? Porque no capítulo 5, no versículo 1, está escrito assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Então, literalmente é o Sermão do Monte, assim chamado, porque Jesus, para que ele pudesse se comunicar melhor, para que as pessoas pudessem ouvi-lo, ele subiu ao monte e ele começou a pregar para aquele povo que estava sedento da palavra. E os seus discípulos aproximaram-se dele. Então a Bíblia diz no versículo 2 que ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma como perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, perseguirão a vós. Então, Jesus ele começa o Sermão do Monte com as chamadas bem-aventuranças. Numa outra versão está muito felizes, completamente felizes. Se a gente pudesse entender melhor, seria 100% felizes. Ele começa dizendo: são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Parece algo contraditório dizer que o reino pertenceria aos pobres de espírito. Jesus ele não está falando aqui exatamente dos pobres como normalmente nós identificamos, pessoas que não têm recursos, pessoas que não têm onde morar, pessoas que muitas vezes não têm o que comer. Não é exatamente desse tipo de pobre. No outro aspecto, pobres em espírito ou pobres de espírito, algumas versões diferenciam nessa questão. Também ele não está querendo dizer que essas pessoas são diminuídas espiritualmente, nos seus espíritos, na sua inteligência, na sua capacidade, elas são menores. Mas eu acredito que o que Jesus quis dizer aqui é, por exemplo, quando ele diz lá que as pessoas sãs não precisam de médicos, mas os doentes é que precisam de médicos. Então, na minha opinião, é aquelas pessoas que se reconhecem e até são vistas como pobres de espírito, mas são humildes, são simples, são pessoas que se avaliam como dependentes de Deus, exatamente por serem pobres de espírito. E para essas pessoas é que o reino de Deus é preparado. Inclusive, para vocês terem uma ideia, fazendo uma comparação, de quando Jesus pegou as crianças para junto dele, e ele disse assim, que quem não se tornasse como uma dessas crianças não poderia entrar, não poderia ver o reino de Deus. A ideia é essa, quando Jesus diz que bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, as pessoas que são orgulhosas, as pessoas que são, vamos dizer assim, convencidas
da sua posição, se acham melhores do que as outras. Não é para essas que o reino de Deus está preparado, mas são exatamente para aquelas pessoas que percebem o seu fracasso, a sua fraqueza, a sua debilidade, e nesse sentido são pobres de espírito, e por isso é delas o reino de Deus, porque se contrapondo a essa posição espiritual tão diminuída, vem a graça de Deus, como o Senhor falou para o apóstolo Paulo, que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza. É exatamente assim que o reino de Deus se estabelece. Ele é estabelecido e ele é para as pessoas pobres em espírito. Depois ele diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Normalmente, é muito mais fácil você ter pessoas ao teu lado quando todas as coisas estão bem, quando você está sorrindo, do que quando você está chorando. Normalmente, quando você está passando por alguma dificuldade, faltam pessoas para vir e te abraçar, te dar um ombro amigo e dizer que vão te ouvir, o que vão te ajudar, o que vão ajudar você a passar por aquela situação. Mas aí que está o diferencial da presença de Deus. É exatamente nos momentos mais críticos da nossa vida que o Senhor se faz presente. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E até porque normalmente há um senso comum na sociedade de que as pessoas felizes, realizadas, que vivem sorrindo, que vivem alegres, que vivem com abundância, são essas pessoas que são bem-sucedidas, que estão bem, que estão, enfim, estão vivendo uma vida exemplar, ou estão vivendo uma vida de esplendor, né? Essa é a ideia que a sociedade apresenta. Mas Jesus, ele está interessado muito mais naqueles que choram, naqueles que são tensos, que entendem as suas debilidades. E aí esse versículo de número 5, ele está ligado, aliás, o versículo 4, ele está ligado ao versículo 3 também. Depois diz assim, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Geralmente, quando um exército ele ia vencer o outro, pretendia vencer um outro exército, ele precisava mostrar todo o seu poder, a sua força, deveria se ostentar e assim por diante. Mas Jesus está dizendo que a terra prometida, o reino dos céus, o reino de Deus, ele é para os humildes, as pessoas simples. Por isso, mais uma vez, Jesus diz que deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino. De número 6 diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quantas vezes nós nos sentimos vazios, parece que a nossa necessidade não é suprida, mas do que nós temos tido sede? Como nós temos agido diante das injustiças? Não as injustiças somente que se cometem contra nós, mas que se cometem contra qualquer pessoa. Como nós agimos em situações como essa? Quando nós percebemos que alguém foi injustiçado. Nós vivemos num mundo cheio de disparidade, cheio de dificuldades, de injustiça. A injustiça está estabelecida nesse sistema de sociedade em que nós vivemos. E aqui ele diz para que a gente tenha fome e sede de justiça. Essa fome e sede daquilo que realmente satisfaz a alma. E aí ele diz que essas pessoas serão satisfeitas. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Aqui Jesus ele
coloca a seguinte situação para nós refletirmos: quanto mais nós formos misericordiosos, tanto mais nós receberemos misericórdia, tanto da parte de Deus como da parte dos homens. O que é ser misericordioso? A palavra misericórdia significa você sentir no coração a mesma situação que aquela pessoa de quem você está tendo misericórdia está passando. Então, você sentir a fome de quem está passando fome, você sentir o desespero de quem está desesperado, você sentir tentar se colocar no mesmo patamar daquela pessoa, no mesmo nível daquela pessoa. Então isso é tremendo, porque ele diz que a partir do momento que nós dividirmos misericórdia, que nós formos misericordiosos, nós também seremos alcançados pela misericórdia. E a Bíblia diz assim que as misericórdias do Senhor, elas são as razões de nós não sermos consumidos. Sabe o que significa a palavra misericórdia também? Misericórdia é quando nós merecemos alguma coisa, por alguma coisa errada que fizemos, e Deus não nos imputa a justiça dele. Ele não nos imputa de acordo com o nosso pecado, de acordo com a nossa falha, mas ele nos olha através da sua infinita graça e da sua infinita misericórdia. Depois ele diz: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí eu consigo lembrar, por exemplo, do pastor norte-americano, do Martin Luther King, que na década de 60 ele era um ativista, que era um pastor da Igreja Batista também, e este homem, ele deu a sua própria vida, se assim podemos dizer, em favor dos negros norte-americanos, para que os negros norte-americanos também fossem reconhecidos assim como os brancos. E ele foi assassinado, e até o último dia da sua vida ele lutou em favor daqueles que eram discriminados, daqueles que eram deixados de lado. E aqui ele diz assim que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quando nós fazemos justiça, normalmente nós somos perseguidos. E as pessoas até acham que nós estamos errados. Até há um time formado, uma torcida, melhor dizendo, formada para te crucificar e dizer que você está errado. Mas se você tiver certeza, você está dentro da vontade de Deus, está dentro daquilo que é correto. E nem sempre significa que a maioria nem sempre é aquela que tem razão diante de Deus. Vejam o que aconteceu na crucificação de Jesus. Quando Pilatos colocou Jesus e Barrabás diante do povo, a maioria escolheu Barrabás. E hoje nós percebemos assim que na situação atual as pessoas medem aquilo que é certo e errado, aquilo que é justo e injusto pela maioria. Se a maioria opta por aquilo, é porque aquilo é justo. Mas infelizmente não é isso que a palavra de Deus nos diz. Ele diz: bem-aventurado quando vocês forem perseguidos, não por causa de qualquer outra coisa, mas por causa da justiça. Às vezes nós somos perseguidos justamente, às vezes nós somos perseguidos porque realmente fizemos alguma coisa errada, agimos de maneira errada, mas quando nós estamos dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, e se formos perseguidos por causa disso, mais uma vez ele diz: desses é o reino de Deus. Bem-aventurados também vocês serão. Ele primeiro estava falando para os discípulos que estavam ouvindo ele: vocês vão ser perseguidos por minha causa. Então, quando nós estamos vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, normalmente nós seremos preteridos, seremos perseguidos. É isso que a palavra de Deus diz. E podem até nos perseguirem, nos insultarem, levantar todo tipo de calúnia. Aí ele diz: qual deve ser a nossa reação diante dessas calúnias, diante dessas circunstâncias?
A nossa reação é alegre-se e regozije-se. Como é difícil fazer isso naturalmente. É só na dependência de Deus, do Espírito Santo, que nós podemos agir dessa forma. Por que nós temos que nos alegrar e nos regozijar? Versículo 12. Porque grande é a recompensa de vocês, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ok? Então, meus amados, nesse primeiro estudo sobre as bem-aventuranças, guarda no teu coração esses primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus, do Sermão do Monte. Nesses primeiros estudos sobre o Sermão do Monte, nós tivemos as bem-aventuranças. Vocês serão muito felizes, vocês serão 100% realizados e felizes se vocês forem pobres de espírito, se vocês chorarem, se vocês forem humildes, se tiverem sede e fome de justiça, se vocês forem misericordiosos, se vocês, versículo 8 fala, bem-aventurados os puros de coração, diz aqui os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, perseguidos. Então, nos regozijemos e nos alegremos, porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de nós, também